Questão 13. Isso daí tá bem pertinho já, olha. Dançou muito, Pedro? Dançou muito isso aí. Vai, olha aí a tela. Anarriei! Anarriei! Tá bem pertinho, né? Próprias dos festejos juninos, a quadrilha nasceu como dança aristocrática, oriunda dos salões franceses, depois difundida por toda a Europa. No Brasil, foi introduzida como dança de salão e, por sua vez, apropriada e adaptada pelo gosto popular. Para sua ocorrência, é importante a presença de um mestre, marcante ou marcador, pois é quem determina as figurações diversas que os dançadores desenvolvem. Observa-se a constância dos seguintes marcações: Tou, elevante, chase desdeme, chase de chevre, todo em espanhol aí, que eu não sei. Castelinha de flor, balancei, caminho na roça, olha a chuva, garranchei, passeio, coroa de flores, coração de espinho, etc. Então, quem já participou de uma quadrilha, pelo menos como espectador, essas palavras aí, elas são bem familiares. No Rio de Janeiro, em contexto urbano, apresenta transformações. Surgem novas figurações. O francês aportuguesado inexiste. O uso de gravações substitui a música ao vivo, além do aspecto da competição que sustenta os festivais de quadrilha, promovidos por órgãos de turismo. Então, sofreu algumas mudanças, né, no decorrer do tempo, mas continua com seu mesmo charme. Mas vamos ver que a questão nos pega. Então, de novo, o dicionário folclórico brasileiro. As diversas formas de dançar são demonstrações as diversas formas de dança são demonstrações da diversidade cultural do nosso país. Entre elas, a quadrilha é considerada uma dança folclórica Então, eu sei que as danças, né, eu posso considerar como diversidade cultural. E ela é folclórica. Por que ela é folclórica? Essa é a chave da minha questão. Eu quero saber por que a quadrilha é considerada uma dança folclórica. Possuir como característica principal os atributos divinos e religiosos e, por isso, identificar uma nação ou região, abordar as tradições e costumes de determinados povos ou regiões distintas de uma mesma nação, apresentar cunho artístico e técnicos apurados, sendo também considerada dança-espetáculo, necessitar de vestuário específico para sua prática, o qual define seu país de origem, ou acontecer em salões e festas salões de festas, desculpa, aqui tem um D. Salões de festas a ser influenciado por diversos gêneros musicais. Por quê? Que a quadrilha, né, aí, ela é tida como uma dança folclórica. Letra B, aborda as tradições, costumes de determinados povos, regiões distintas de uma mesma nação. Então, a quadrilha que se pratica aqui no Nordeste não é a mesma que se pratica em São Paulo. Não sei nem se mais tem. Mas ela é mais oriunda aqui do Nordeste. Mas então, diferentes tipos de quadrilha. Mas por que ela era folclórica? Porque ela aborda tradições e costumes de determinados povos. Então, se você pegar, ela está atrelada a essas tradições, a esses costumes e determinados povos, mesmo sendo de distintas regiões da mesma nação. Então, letra B. Bandeira, tá em quanto tempo aí? Não vou achar. Para arranjar? Terminar? Dá para terminar? Falta só? Não, mas você tá gravando a aula. De nada não. Questão 14. 56 minutos. Até quando? Não adianta olhar para o céu, com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto para fazer. E muita greve. Você pode, você deve, pode crer. Não adianta olhar para o chão, virar a cara para não ver. Se liga aí que te botaram uma cruz. E só porque Jesus sofreu, não quer dizer que você tem
que sofrer. Então, uma música, né, do Gabriel Pensador. Confesso que eu não sei cantá-la, mas quem gosta do Gabriel Pensador já deve ter escutado essa letra dessa música. Aí vamos lá. As escolhas linguísticas feitas pelo autor inferem que, olha, falando de escolhas linguísticas. Pessoal, escolhas linguísticas é o quê? O que ele traz para o seu texto. É uma linguagem coloquial, uma linguagem formal. Então são essas escolhas de vocábulos. Quando eu falo em escolhas linguísticas, são escolhas de vocábulo para o texto. As escolhas linguísticas feitas pelo autor conferem ao texto caráter atual, pelo uso de linguagem própria da internet, cunho apelativo, pela predominância de imagens metafóricas, tom de diálogo pela recorrência de gírias, espontaneidade pelo uso da linguagem coloquial, ou originalidade pela concisão da linguagem. Então, pessoal, se você olhar para o texto, vou até usar a mesma linguagem dele, se você olhar para o texto, você verá muitas palavras do nosso dia a dia. Olha, pro, está aqui. Deixa eu ver aqui, ó, pra, está aqui, ó. Ok? Então, olhe que ele utiliza uma linguagem do dia a dia. Então, isso nos caracteriza como resposta à letra D, ó, espontaneidade. Por que espontâneo? Ele fez a música de forma espontânea, foi pensando e foi saindo e escrevendo. Pelo uso de quê? Da linguagem coloquial. Ah, mas aí pode ter sido uma estratégia dele. Ah, aqui nós não estamos discutindo a estratégia dele. Mas nós estamos discutindo o quê? O porquê, né, as escolhas do léxico, né, das palavras, deixa o texto com características de quê? É isso que a gente está discutindo. Mas, provavelmente, foi uma escolha dele, sim. Porque ele quer até uma música. Tem que ser fácil de todo mundo cantar. Então, essa espontaneidade. É como se ele não liga muito para a gramática. Então, vai saindo e ele vai escrevendo. Letra D. Questão 14, D. Vamos à questão 15. Hipertexto. Eu falei dele semana passada, eu acho. O hipertexto permite, ou, de certo modo, em alguns casos, até mesmo exige a participação de diversos autores na sua construção. A redefinição dos papéis de autor e leitor e a revisão dos modelos tradicionais de leitura e de escrita. Por seu enorme potencial para se estabelecerem conexões, ele facilita e desenvolve o desenvolvimento de trabalhos coletivamente e o estabelecimento da comunicação e a aquisição de informações de maneira cooperativa. Embora haja quem identifique o hipertexto exclusivamente como texto eletrônico, produzidos em determinado tipo de meio ou de tecnologia, ele não deve ser limitado a isso, já que consiste numa forma organizacional que tanto pode ser concebida para o papel como para os ambientes digitais. É claro que o texto virtual permite caracterizar certos aspectos que no papel são praticamente inviáveis. A conexão imediata, a comparação de trechos de texto na mesma tela, o mergulho nos diversos aprofundamentos de um tema, como se o texto tivesse camadas, dimensões ou planos. Então, falando do hipertexto, né, esse hipertexto maravilhoso, como ele diz, não pode ser atribuído só ao universo da internet. Mas vamos ver o que a questão nos pede. Considerando-se a linguagem específica de cada sistema de comunicação, como rádio, jornal, TV, internet, segundo o texto, a hipertextualidade configura-se como uma. Olha, aqui eu vou considerar a linguagem específica do meio de comunicação, como rádio, jornal, TV, internet. Aí, levando em consideração essa linguagem específica desses meios de comunicação, a hipertextualidade configura-se como o quê? Elemento originário dos textos eletrônicos, conexão imediata e reduzida ao texto digital, novo modo de leitura, de organização de escrita, estratégia de manutenção do papel do leitor com perfil definido, ou modelo de leitura baseado na informação da superfície do texto. Pessoal, letra C de caso.
Está aí, ó, novo modelo de leitura e de organização da escrita. E deixa bem claro aqui, ó. Olha, ele diz assim, ó, a participação, aqui, ó, participação de diversos autores na sua construção, a redefinição dos papéis, ó, de leitor e autor, e a revisão dos modelos tradicionais de leitura e de escrita. Então ele permite esse novo modelo de leitura e de organização da escrita. É como se você, em algum momento do texto, você vai ser tanto leitor quanto escritor. Você vai procurando, você vai redefinir esse modelo de leitura, ok? E organização da escrita. Você vai organizar como você quer. Ah, vou ler primeiro esse artigo, depois vou para esse. Então você tem esse poder dentro dos textos, do hipertexto. Principalmente quando ele se trata dos meios eletrônicos, né, da internet. Mas como ele diz, pode ser feito no papel também. Mas, claro que é bem mais prático na internet. Então lá na internet aparece aquelas palavrinhas em destaque, de azul, você clica, já abre outro arquivo. Esse outro arquivo que abriu vai ter outras palavrinhas em azul e você vai clicando e vai abrindo janelas com o mesmo conteúdo. Então, letra C. 16.